Apocalipse 3, versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua Santa Palavra, reunidos em Teu bendito nome. Nós não precisamos, Senhor, de uma reunião que encha a nossa mente de informações. Nós não precisamos disso. Nós temos muito disso, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito entre nós, Senhor. Nós precisamos da Tua Palavra perfurando os nossos corações. Por favor, Senhor, fala conosco esta noite. Remove a dureza dos nossos corações. Mostra mais de Cristo para nós. Leva-nos ao arrependimento. Livra-nos de ser, Senhor, como Laodiceia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos na 7ª carta, a 7ª igreja. E nós, neste estudo que estamos fazendo, estamos vendo a história da igreja através das cartas, porque o Espírito Santo quis fazer assim. Estas 7 igrejas representam os 7 períodos da história da igreja. Em Éfeso, representa ali o período do 1º século, logo após a morte dos apóstolos, e ali a perda do amor, o início da decadência do testemunho cristão. A próxima igreja é Esmirna, séculos 2 e 3, grande perseguição veio sobre os nossos irmãos, martírios, mas eles se manteram fiéis ao Senhor. Desta igreja o Senhor falou: tu és rico. A próxima igreja, depois deste período de grande perseguição, é Pérgamo. E no período de Pérgamo, mais ou menos ali, século IV, século V, Constantino assumiu o poder do Império Romano e ele cristianizou o Estado. Então as pessoas que antes, os crentes que antes eram perseguidos, mortos, eram colocados no Coliseu para morrerem pelas bestas feras, pelos leões, pelo imperador Nero, que fazia com os nossos irmãos como se fossem tochas vivas para iluminar a cidade, empalava eles, queimava vivos. Agora não mais. Constantino assumiu o poder e agora o obrigatório é ser crente. Então, ao invés de perseguida, a igreja passou a perseguir. E é claro que aí é o início de uma derrocada praticamente sem volta, porque agora a quantidade de crentes meramente professos aumentou demais. Em Esmirna, para ser crente, você tinha que morrer e não negar a sua fé. Em Pérgamo, agora, todo mundo é crente. Então você nasce e vira crente. Você tem até benefícios por ser cristão. Na época, o imperador Constantino fez essas coisas. Isso desembocou em Tiatira, que o início é século VI, quando o primeiro Papa assumiu.
Então é o início da Igreja Católica, é o que representa a Igreja Católica Romana. A idolatria é vista e todas estas coisas. Depois deste período de Tiatira, vem o período da Reforma Protestante, em Sardes. Mas o Senhor disse para eles: tem nome de que vives, contudo estás morto. Porque o período da Reforma foi um despertar do Senhor no meio da igreja, mas quando morreram os primeiros reformadores e o frescor foi-se, então só ficou o nome, mas eles estavam mortos espiritualmente. Depois disso, a reunião passada, nós vimos Filadélfia, um verdadeiro despertar do Senhor, um avivamento na igreja. O tema da mensagem passada, inclusive, foi Filadélfia, a igreja em avivamento. Nós vimos que 3 verdades o Senhor restaurou: a verdade evangelística, e nós vimos que o Senhor levantou servos que evangelizaram, que foram missionários. A verdade evangelística, a verdade da igreja. Muitos irmãos saindo das denominações para reunir unicamente ao nome do Senhor. Filadélfia significa amor fraternal. E a verdade escatológica do arrebatamento da igreja, do reino milenar, das dispensações do Senhor, foram reveladas ou redescobertas no período de Filadélfia. Mas então, irmãos, nós chegamos no período de Laodiceia. Eu coloco aí no quadro, Laodiceia, a igreja em apostasia, mais ou menos a partir de 1900. E é importante, irmãos, mas por que a gente fica estudando estas coisas? Você fala de períodos que já passaram. Irmãos, nós chegamos em 1900 agora. Nós chegamos no período em que nós vivemos, a partir dele. Mesmo que as pessoas possam não concordar, e algumas não concordam com as datas que são feitas ou com esta interpretação, é inegável que o período que nós vivemos é igual ao de Laodiceia. As características desta igreja são as características que nós encontramos hoje na cristandade em geral. Mas nós estudamos isso para ver o que está acontecendo no período de ausência do Senhor na terra e o período da igreja na terra. Eu quero que os irmãos voltem, antes de entrarmos em Laodiceia, para a carta a Tiatira, no capítulo 2, versículo 25. É dito assim: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Em Tiatira, é a primeira vez que o Senhor fala, até que eu venha. O que quer dizer que quando o Senhor vier, quando o Senhor voltar, a característica de Tiatira estará presente na terra. Qual é a Tiatira? O catolicismo romano. Quando o Senhor vier, o catolicismo romano estará presente. O catolicismo romano está presente, irmãos? Está. A próxima igreja é Sardes. E no versículo 3, a parte B diz: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então aqui em Tiatira o Senhor fala que virá. Para Sardes ele diz: eu virei como um ladrão contra vocês. O que significa que Sardes é o protestantismo. A maior parte do protestantismo é apenas cristão professo. O Senhor virá a eles como um ladrão, não como um noivo, virá contra eles. Então a característica da igreja católica, da igreja protestante, as denominações protestantes estarão presentes na terra quando o Senhor vier. Para a igreja de Sardes, para o protestantismo, ele diz: eu vou vir como um ladrão contra vocês, contra os professos, né? Aqueles que são meramente cristãos. Para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 10, o Senhor diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mais uma vez a promessa da vinda. Agora o Senhor prometendo a esta igreja que não tem nenhuma reprovação, que Ele retiraria da grande tribulação. Eles seriam tirados da terra antes que viesse um período de grande tribulação. Então, e esse é um período que representa aqueles que saíram das denominações para reunir somente ao nome do Senhor, a fidelidade do Senhor, o avivamento. Então, nessas 3 aqui, é dito que o Senhor vai voltar. Então, nós encontraremos na terra, irmãos, o
catolicismo romano quando o Senhor vier. Nós encontraremos o protestantismo quando o Senhor vier. Nós encontraremos irmãos reunidos somente ao nome do Senhor quando Ele vier. E nós encontraremos Laodiceia. Ah, irmão, mas em Laodiceia não aparece nenhuma vez até que eu venha. No versículo de número 16, ele diz: vomitar-te-ei da minha boca, na versão ACF. E essa é a vinda do Senhor para esta igreja. A ação que Ele terá em sua vinda. Quando Ele vier, Ele vai vomitar da boca este período aqui. Estas pessoas que fazem parte deste período. Então, irmãos, nós chegamos na 7ª igreja. Tudo isso aqui já aconteceu e nós estamos vivendo este período de Laodiceia. A volta do Senhor é próxima. Depois do período Laodiceia, não há mais outro período, irmãos. Encerra-se aqui o ciclo da igreja na Terra. Encerra-se essas 4 características andando juntas. O catolicismo está aí, o protestantismo está aí, irmãos reunidos ao nome do Senhor estão aí, e esse período de mornidão, porque aqui Laodiceia não pode ser caracterizada como o catolicismo romano ou como o protestantismo, mas é uma condição, é um estado. Um irmão pode estar reunido ao nome do Senhor e estar na condição de Laodiceia, morno. Um irmão pode estar reunido no protestantismo, neste sistema protestante, e estar na condição de Laodiceia. Laodiceia é uma condição. E é a condição mais degradante. O nome Laodiceia, irmãos, para nós entrarmos agora nesta carta, significa os direitos do povo, ou a opinião do povo. É isso que significa Laodiceia. Laos é povo. Então é os direitos do povo, a opinião do povo. Isso é o que representa o que é a cristandade hoje em dia. A opinião do povo é mais importante do que a palavra de Deus. Converse com muitos que se dizem cristãos hoje e você vai ouvir: não, mas eu não concordo, a minha opinião é diferente. Está por espalhado. Aí você vai descobrir que essa pessoa é crente, mas ela não concorda com as Escrituras e a opinião dela é diferente das Escrituras. Ela é crente? Não, mas ela diz que é. Esta é a cristandade, irmãos, a opinião do povo. Pastores vendidos ao povo. Porque se ele disser tal coisa, a igreja esvazia. Então eles estão vendidos ao povo, para que a opinião do povo prevaleça. O povo elege seus próprios pastores. Não é mais o Senhor que, distribuindo dons, a igreja apenas reconhece. Agora o povo faz uma votação lá e esse aqui vai ser o pastor. É a opinião do povo reinando na cristandade. Nós vamos ver aqui, irmãos, no versículo 20 é dito: eis que estou à porta e bato. O Senhor está do lado de fora, batendo. Quando João tem a sua visão, ele vê um semelhante a filho do homem andando no meio dos 7 candeeiros. No final da era da igreja, na terra, essa era de apostasia, de desvio. O que é apostasia? Desvio, é abandono da fé, é abandonar o Senhor, é esfriar a tal ponto que o Senhor é deixado de lado. Ele que andava no meio dos 7 candeeiros, aqui em Laodiceia, no último estágio, ele está do lado de fora. A cristandade, irmãos, é uma igreja sem Cristo. Falsa igreja, professa, mas é uma igreja sem Cristo. Cristo não ocupa o centro. Cristo não é o motivo das reuniões. Cristo não é o assunto das reuniões. E mesmo em locais em que Cristo é o assunto das reuniões, Cristo não está nas afeições do povo. Ele não é aquele que possui o coração do povo, o amor do povo. Cristo está do lado de fora, irmãos. Este é Laodiceia, irmãos. Este é o momento em que nós vivemos. Muitos têm dito: a pior era de cristãos na face da terra é esta, irmãos. Cristo não é amado, Cristo não é honrado, mesmo por aqueles que às vezes dizem: reunimos somente ao nome do Senhor. Cristo está longe do coração. O Senhor se apresenta a essa igreja
de 3 maneiras. Ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeira coisa, ele se apresenta como o Amém. O Amém, irmãos, é uma expressão que nós utilizamos no final de nossas orações, que significa assim seja. Quando nós concordamos com algo que é orado, nós falamos amém ao fim da oração, dizendo assim seja. Jesus se apresenta assim como o Amém. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, é dito assim, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, irmãos, Cristo é a palavra final de Deus. Cristo é o amém. Se Deus diz alguma coisa, Cristo é o assim seja. É o amém de Deus. E como o amém é aquilo que conclui as frases, as orações, como assim seja, Cristo é a palavra final de Deus aos homens. Deus não tem mais nada a falar aos homens a não ser Cristo. Ele é a palavra final de Deus aos homens. Ele é apresentado também, a sua segunda característica, como a testemunha fiel e verdadeira para uma igreja que deixou de testemunhar dele. Uma igreja, quando João vê lá, ele vê 7 candeeiros. Candeeiro, a função é iluminar ou dar um testemunho. Laodiceia não tem testemunho nenhum. Ela não tem Cristo, Cristo está do lado de fora. O Senhor diz: por mais que vocês falhem em ser o testemunho, vocês falharam, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou aquilo que vocês deveriam ter sido, levando ao mundo quem eu sou. Mas vocês falharam. Eu estou do lado de fora, mas eu sou, eu não mudei. Vocês deixaram de ser o que deveriam ser, mas eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O testemunho fracassou, mas eu sou o mesmo. Eu sou fiel e verdadeiro. Assim ele se apresenta. Ele se apresenta também como o princípio da criação de Deus. Essa palavra princípio poderia ser traduzida como originador da criação de Deus. Porque muitos aqui utilizaram esta expressão para dizer que Cristo é o primeiro a ser criado. Mas ele não é. Ele é o princípio, o originador da criação de Deus. Ele criou todas as coisas. Sem ele, nada veio a existir. Ele é o primogênito de toda a criação. Para uma igreja que é tão autossuficiente, orgulhosa e soberba como Laodiceia, ele diz: sem mim, nada existe. Eu sou o originador de toda a criação. E vocês acham que podem viver sem mim. É assim que ele está se apresentando para essa igreja. Esse é o teor que ele fala para essa igreja. E aí, irmãos, na maioria das igrejas, depois que ele se apresenta, ele diz: conheço as tuas obras, e faz algum elogio à igreja. No quadro, nós não temos nenhum elogio, nem em nossas Bíblias. Não há elogios para a igreja em Laodiceia. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eles não são frios e nem quentes. Frio, a gente pode dizer assim: o que é uma pessoa? O que é frio aqui na visão do Senhor? Frio é um incrédulo. Ele nem crê no Senhor. E você nem é quente, nem é um servo fervoroso de Deus. Quem dera fosses frio ou quente. Mas quem dera fosses frio, o Senhor preferia que fossem incrédulos, porque é melhor ser um incrédulo
do que ser um hipócrita, fingido. Porque ao incrédulo, aquele que é um antagonista, como Saulo de Tarso era, de um perseguidor, ele faz um servo fiel, ele muda o coração. Irmãos, pregue para alguém que pensa ser cristão, você sabe que ela não é, pregue e você vai ver, não, ela pensa que é. Ela pensa que é. Aí você diz que ela tem que se arrepender de seus pecados e crer no Senhor. Ela diz, não, mas eu vou na igreja. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas não nasceu de novo. Não tem Cristo ali. É pior, irmãos, o estado de mornidão. Então essa igreja tem essa característica. Ela nem é fria, nem é quente. Quem dera fosse fria ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu vou ler na versão ACF este versículo, porque aqui nesta versão, a maioria dos irmãos usam a mesma, está dizendo assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na Almeida Corrigida e Fiel é dito assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A impressão que dá aqui é diferente. Embora queiram dizer, mas quando a gente lê a autorizada aqui, é dito, estou a ponto de. Dá a impressão que a ânsia veio até aqui, mas não vai vomitar. Na Corrigida e Fiel é dito, vomitar-te-ei. O Senhor diz que vai fazer isso. Ele vai vomitar. Minha esposa estava me contando há pouco que esses dias ela foi de carro até a Zona Leste e tinha uma garrafinha de água com ela. E ficou lá. Aí quando chegou no fim ela quis beber aquela garrafa. E aquela água estava morna. Na hora deu ânsia. Né? O Senhor está dizendo para essa igreja que quando ele experimenta aquilo que eles têm a oferecer, quando ele olha para aquilo, ele tem nojo e ele vai vomitar da boca. Irmãos, muitas vezes no Velho Testamento, o Senhor olhava para Israel e disse, eu não suporto mais as tuas festas solenes. Eu não suporto mais, eu estou cansado disso. Eu quero justiça, eu quero andar na piedade. Eu não suporto mais os teus sacrifícios. Eu não aguento mais ouvir as tuas festas e os teus louvores. Enquanto muitos acham que o que nós estamos vivendo aí é um grande avivamento, grandes festas, louvor, o Senhor olha e diz, eu quero vomitar quando eu vejo isso. Porque eu estou do lado de fora, a minha palavra não é honrada, não há um andar piedoso, não há amor por mim, eu quero vomitar. E eu vou vomitar da minha boca esse sistema maligno que me deixou do lado de fora. Eu vou vomitar. Veja, irmãos, Levítico, capítulo 18. Versículo 28. Levítico 18, versículo 28. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Veja o capítulo 20, versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. O Senhor já vomitou uma vez Israel de sua terra.
Ele já fez isso. E o que ele está dizendo é que ele fará isso com a igreja apóstata, com a cristandade professa. Ele vai fazer isso. Assim como ele fez com Israel, que o adorava com os lábios, mas seu coração estava longe dele. Ele vai fazer na era e na dispensação da igreja, com a igreja falsa. Ele vai vomitar da boca. O Senhor conhece os que são seus e afasta-se da iniquidade todo aquele que pertence a Ele, que professa o nome do Senhor. Aqueles que não são dele, o Senhor vai vomitar da sua boca. Veja então, irmãos, este é o relatório do Senhor para essa igreja. Diz, você não é nem quente, nem frio. Você não é fervoroso. Você não é um crente verdadeiro e nem é um incrédulo. Você está ali envolvido. Diz que é. Você é morno. O que eu tenho é nojo. O que eu tenho é ânsia e eu vou vomitar. Mas é o versículo 17. Irmãos, nenhuma igreja falou nada até agora. Em todas as outras, nenhuma igreja diz nada. Laodiceia diz, pois dizes. Laodiceia tem algo a dizer sobre si. O Senhor está do lado de fora, irmãos. Então é ela mesma que se autoavalia. Ela se autoavalia, ela diz acerca de si. E o que essa igreja diz, esse espírito laodiceiano que domina os nossos dias? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É isso que Laodiceia diz acerca de si. Que ela é rica, que ela é abastada, que ela não precisa de coisa alguma. Veja o contraste com a igreja de Esmirna. No capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor diz, eu conheço a tua tribulação, as tuas aflições, as tuas angústias, os teus sofrimentos, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui a riqueza de Laodiceia, ela é material. A igreja está rica e abastada materialmente. E na mente dos laodiceanos ela é espiritual também. Mas isso só na mente deles. Na mente do laodiceano, deste espírito que domina, a igreja é rica de muitas posses. A igreja está abastada. O que é que mais predomina a cristandade, senão a teologia da prosperidade hoje em dia? Na mente deles, ser abençoado por Deus é ser rico, é ser abastado. Essa é a cristandade, né? Nos seus diversos níveis e graus, tem o mais fanático, tipo uma cristandade assim, igreja mundial, universal, essas aí que só fala dessas coisas, riqueza. Tem umas menos, mas que falam dessas coisas também, né? Que você tem que estar nos melhores lugares da sociedade, ocupar os postos, que você tem que ser grande, que Deus vai te exaltar e estas coisas. Essa prosperidade, esta é a marca da religiosidade aí, da cristandade, dizendo somos ricos, somos abastados. Mas há também, irmãos, uma questão espiritual aqui na mente deles. Na mente desse espírito laodiceiano, há muito poder de Deus no meio deles. Há muitos dons espirituais e eles estão ricos destes dons. Há profecias acontecendo, há curas, milagres e sinais acontecendo. Na mente deles, eles estão ricos. Eles estão abastados, eles não precisam de nada. Eles têm tudo. Eles têm os dons, eles têm revelação, eles têm aquilo outro. Eles estão ricos, abastados e não têm falta de coisa alguma. Este coração é tão, mas tão diferente do que é encontrado em Maria Madalena. Quando ela vai visitar o túmulo do Senhor e perguntam a ela, mulher, por que você chora? Ela diz, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Irmãos, essa igreja diz, estou rica e abastada e eu não tenho falta de coisa alguma. O Senhor está do lado de fora, como eles não têm falta de coisa alguma?
Se o Senhor está do lado de fora da porta batendo, eles dizem que estão ricos, abastados e não têm falta de coisa alguma. Mas Maria não. Maria foi procurar seu Senhor e disse: por que você está chorando? Por que você está triste? E é o que o Senhor diz para os seus discípulos: quando eu for tirado de vocês, vocês chorarão, o mundo se alegrará. Aí vocês jejuarão, aí vocês estarão entristecidos, mas eu vou voltar. Irmãos, o que caracteriza o estado verdadeiro que a igreja deve estar é o estado de humilhação, é o estado de: me faz falta, meu Senhor. Eu não estou rico, eu não estou abastado, eu preciso dele. Irmãos, e esse espírito pode pegar em crentes verdadeiros também, porque aqui em Laodiceia também há cristãos verdadeiros. Quando, irmãos, nós, levados pela loucura, empoeirados com o contato com o mundo, vamos achando que nós vamos encontrar a nossa felicidade nas coisas, nas nossas realizações, nos nossos projetos e nos nossos planos. Irmãos, isso é muito sutil. Todos nós somos enganados de uma maneira ou de outra. Mas se eu conseguir mais dinheiro, eu vou conseguir mais tempo, eu vou ter uma vida mais tranquila e então eu vou ser feliz. Mas só se eu tivesse mais aquilo seria tão bom para mim. Então você vai desejando coisas, querendo coisas e dizendo que dali você pode tirar a sua felicidade. É mentira, irmãos. Isso é um ídolo. Felicidade verdadeira só está em Cristo. Quando nós colocamos outras coisas, seja da maneira mais sutil que for, um carro novo, uma casa nova, isso, aquilo, essas coisas em si não tem problema nenhum você ter, conquistar, não tem problema. Mas quando essas coisas começam a roubar teu coração, dominar teu tempo, dominar teus pensamentos, teus esforços, teu trabalho, tudo, você pensa nisso mais do que pensa na volta do Senhor. A diferença é que os laodiceanos talvez tivessem alcançado isso, né? Por isso eles podiam dizer: estou rico e abastado. E talvez se Deus desse para os crentes verdadeiros tudo que eles precisam, eles poderiam se desviar do Senhor e achar: está tudo bem agora, eu tenho tudo que eu preciso. Mas nós não temos, irmãos. Enquanto nós não temos o Senhor, nós não temos nada que vale a pena ter. Por mais bem-sucedidos que nós possamos ser em qualquer área da nossa vida, se nós não temos Cristo, nós não temos nada. Então, não vale a pena correr atrás das coisas. É muito melhor ser como Esmirna, que tem tribulação, que é pobre, mas ouve do seu Senhor: tu és rico. É muito melhor, irmãos. É muito melhor. E aí, irmãos, este é o relatório que Laodiceia faz de si. Mas o Senhor vai dizer depois: e nem sabes tu que és infeliz. Quer saber por quê? Muito crente verdadeiro crente, às vezes vive infeliz, vive triste, vive com essa vida sem sabor, porque está buscando felicidade em outro lugar. Está buscando felicidade em outro lugar, está buscando realização em outro lugar. E para o crente verdadeiro isso só pode terminar em infelicidade. Só pode terminar em infelicidade, porque o Senhor não vai permitir que você seja feliz longe dele. Mas aqui, irmãos, o Senhor, de maneira geral, está falando com os falsos aqui, com a falsa cristandade, dizendo, porque eles dizem que estão ricos, eles dizem que estão abastados, o Senhor diz: você é infeliz, você é infeliz. O crente verdadeiro, quando ele ouve estas coisas, ele sabe que ele está errado e que o Senhor está o conduzindo ao arrependimento. A graça de Deus quebranta o coração dele e não permite que ele continue neste caminho. Na versão ACF, ao invés de dizer infeliz, olha o que o Senhor diz. Assim, como diz, versículo 17, né?
Rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa desprovida da graça de Deus. Da graça. Você não sabe que você é um desgraçado. Mas o Senhor pode falar isso para a igreja dele é desgraçada. Não, irmão. Essa falsa igreja é sim. A falsa igreja é desgraçada. Ela não tem a graça de Deus. É falsa. O Senhor vai vomitar essa falsidade da sua boca. A gente pulou, irmãos, uma coisa. Eu, né? Apocalipse 18. Porque essa igreja diz: sou rica e abastada, não tenho falta de coisa nenhuma. E quando o Senhor voltar, irmãos, Ele vai arrebatar a sua igreja. Certo? Quando o seu encontro nos ares, Ele vai arrebatar a sua igreja. Depois, vai ficar aqui na terra somente a falsa igreja. Ela não vai subir, ela vai ficar. O sistema religioso vai ficar ainda. E esse sistema religioso em Apocalipse é chamado de Babilônia, o que vai ficar aqui. E olha o que Babilônia vai dizer acerca de si. Vamos ler do versículo 1 a 8. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito mundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Agora é o ponto. Versículo 7. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, olha o que a Babilônia diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Irmãos, Laodiceia vai se tornar isso aqui, junto com todos aqueles falsos que estão nas outras condições, de Tiatira, de Sardes e Laodiceia. Vai desembocar nisso aqui. Laodiceia diz: sou rico e abastado, não tenho falta de nada. A Babilônia diz em seu coração: eu sou rainha, viúva não sou. Rainha, viúva não sou, não precisa do rei. Essa é a falsa cristandade. Esse é o falso que vai ficar aqui. E o conselho do Senhor é: sai dela, povo meu. Sai deste lugar onde eu não sou o centro, onde eu não sou adorado, onde eu não sou honrado, onde a minha falta não é sentida. Voltemos lá, irmãos. Então, esse vomitar do Senhor, né, quando Ele vier arrebatar da sua igreja, vai ficar claro que Ele vomitou estes que não faziam parte dele, que vão ficar aqui. E o Senhor diz: mas você é um desgraçado. Desgraçado. Ninguém pode dizer: não, mas isso não pode ser dito para a igreja. Como é dito? Isso não é igreja, isso é falso. Não é igreja verdadeira. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Veja, na visão de Laodiceia, ela é rica e abastada e não tem falta de nada. Mas a única visão que importa é a visão que o Senhor tem acerca dela. A visão que o Senhor tem é miserável, pobre, cega e nu. Esta palavra aqui, irmãos, miserável, que o Senhor utiliza, depois de infeliz na nossa tradução, né? És infeliz e miserável. É a mesma palavra que Paulo utilizou em 1 Coríntios 15, 19. É a mesma palavra no original grego. Então, 1 Coríntios 15, 19 é dito assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Aqui é dito, se a esperança de Cristo é só agora, não há esperança futura. E o que o Senhor está dizendo para essa igreja falsa é exatamente isso. Não há esperança futura, você é miserável. E é muito parecido também, porque qual é a esperança de Laodiceia, se não só nas coisas desta vida? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, como eu disse, mas a gente... Você pode dizer, não, mas eu não estou assim. Tudo bem, irmãos. Graças ao Senhor, não esteja. Mas as coisas podem ser mais sutis conosco, irmãos. Quando a esperança da volta do Senhor se perde para nós. E sabe, irmãos, que ao contrário das outras igrejas, a Laodiceia não foi repreendida porque ela tinha uma doutrina errada, embora tenha, né? A gente olha e a cristandade hoje ela tem, mas aqui não é dito isso. Porque muitas vezes a condição de Laodiceia pode se manifestar em pessoas que têm doutrinas corretas, mas que não têm o coração aquecido, que não amam o Senhor de verdade, que Cristo não é o centro, que Cristo está do lado de fora. Então pode acontecer isso conosco, irmãos. Você diz, eu creio no arrebatamento da igreja. Mas então você não vive de acordo como se esperasse isso. Porque você está tão fincado nesta terra. Você está esperando tanto as coisas desta terra. De que adianta você dizer com os seus lábios que esperam o arrebatamento? Se todos os seus esforços, se toda a sua vida é direcionada às coisas desta terra. Se você finca cada vez mais as suas raízes aqui. Quando a igreja que espera está vivendo aqui como peregrina na terra. Esperando uma outra pátria. O que aconteceu agora há pouco aí, no feriado? Quantos crentes não estavam lá porque entendem errado qual é a esperança da igreja? Eles estavam lá reivindicando por um mundo melhor. Nós estamos esperando pelo que há de vir, irmãos. Quem colocou a esperança neste mundo perdeu de vista a esperança do porvir, irmãos. E neste mundo há esperança, irmãos. Nenhuma. Este mundo é um mundo condenado. E veja que loucura é pensar assim, que nós estamos fincando raízes e realizando os nossos sonhos num mundo condenado que crucificou o nosso Senhor e que Ele vai atear fogo em breve. Não é louco isso? Mas por que a gente faz isso então? Por que a gente se desgasta por essas coisas? Porque este mundo, juntando-se com a nossa velha natureza, tem um poder de atração sobre nós, irmãos. Sobre qualquer cristão, mesmo verdadeiro que seja, tem este poder e nós precisamos, irmãos, recorrer constantemente ao Senhor. Nos arrependermos dos nossos pecados. Não brinca não, irmão. Não brinca não, porque essas coisas pegam no nosso coração, sim. Então você passa a desejar as mesmas coisas que as pessoas desejam, porque você assiste as mesmas coisas, vê as mesmas coisas, conversa as mesmas coisas, espera as mesmas coisas, não enche a sua mente da palavra de Deus, não medita no Senhor. Você está se enchendo do quê? Do mundo, desejando o mundo, correndo atrás do mundo, correndo atrás. E o Senhor diz, por que correis atrás daquilo que não é pão? Daquilo que não sacia, daquilo que não alimenta? Está aí o motivo da infelicidade. Está aí o motivo da sua frieza. Está aí o motivo da sua indiferença. Está aí o motivo da reunião ser, poxa, tão chata, tanto... Não é, irmãos. É que no seu coração você se distanciou do Senhor e colocou outras coisas. Miserável, pobre, cego. O Senhor diz para ela, é cego. Por que cego? Não vê o que está acontecendo. Não tem uma visão adequada acerca de si. Ó, irmãos, e todos nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Irmãos. Qual é a marca de Filadélfia? O Senhor colocou uma porta aberta. Qual a marca de Laodiceia? O Senhor está do lado de fora com uma porta fechada. O Senhor deu revelação, olhos abertos para Filadélfia, para Laodiceia. Eles pensam que vem. Eles pensam que vem. Os fariseus também não pensavam que vinham. O Senhor diz para eles, mas porque dizem que vem,
O pecado de vocês agora é ainda maior. A cristandade pensa que vê, irmãos. Pensa que vê alguma coisa. Mas ninguém vê nada se o Senhor está do lado de fora. Ninguém vê nada se aquelas benditas mãos não tocarem nos olhos para que vejamos. Ninguém vê nada. Somente o cristão verdadeiro pode dizer: eu era cego e agora vejo, pela graça de Deus. E nu. Você sabe que quando Adão pecou, foi a primeira coisa que ele descobriu, né? Que ele estava nu. E o que ele tentou fazer? Ele pegou folhas de figueira da árvore e tentou se cobrir. Aquilo fala da sua justiça própria, das suas obras, tentando se cobrir. É a mesma coisa que a cristandade faz. Ela está nua, mas por causa das suas grandes atividades. Porque elas dizem que estão ricas, então elas dizem que estão cobertas. Mas aos olhos de Cristo estão nus, porque não tem a justiça de Cristo imputada sobre eles. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres. A primeira coisa que nós precisamos notar aqui, irmãos, é que o Senhor está sendo irônico. O Senhor aconselha algo a alguém, irmãos? Você já viu o Senhor aconselhando? O Senhor ordena, Ele é o Senhor. Mas essa igreja, ela tem uma visão tão elevada acerca de si, que o Senhor ironicamente fala: olha, eu aconselho você. Você não já falou ironicamente com uma pessoa assim: olha, eu aconselho vocês, né? Falando ironicamente, o Senhor está falando ironicamente aqui. Aconselho-te. Mas agora ele começa, já que ele deu o relatório de que ela era pobre, cega, miserável, nu, ele vai falando de coisas que eles precisam ter. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, na visão do Senhor, eles são pobres. Para eles são ricos. O que é para a igreja de Laodiceia ouvir: compre de mim ouro? Mas eu já sou rico, por que eu vou comprar ouro? Porque na visão do Senhor não é. E aqui aparece a expressão comprar, né? Então alguém vai dizer: poxa, mas comprar é algo que eu tenho que fazer. Aí nós precisamos lembrar de Isaías 55. Vamos ler Isaías 55, versículo 1, irmãos. Compre de mim ouro. Quem poderia comprar do Senhor alguma coisa? Nós não tem condição de comprar nada dele, né? Então olha só o que Isaías 55, versículo 1 diz: ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando o Senhor está falando para essa igreja: comprem de mim, é sem dinheiro e sem preço, é pela graça. Como tudo é no caminho do Senhor, é pela graça. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Eu acabei esquecendo de falar, quando o Senhor chama essa igreja de pobre, no original você é mendiga. Você está a ponto de mendigar, você deve mendigar. O que é para uma igreja abastada, que se diz rica, ter que mendigar? Mas esta é a posição do crente verdadeiro. Ele sabe que ele não tem nada, e que ele é um mendigo, e que ele precisa da graça do Senhor. Tá, irmão, deixa eu falar um pouco então com as nossas consciências. Esse tem sido o teu coração diante do Senhor? Você tem estado diante dele como um mendigo? Como alguém que precisa de todas as coisas dele? É assim que você tem estado, irmão? Porque é assim que nós deveríamos estar. E quando nós deixamos isso de lado, o espírito laodiceano está sobre nós, irmãos. Essa condição, essa é a cristandade. Irmãos, nós fazemos parte disso aqui. O Senhor nos chama para vencer esse estado de apostasia. Ele nos chama para vencer isso. Mas nós fazemos parte disso e isso em grande parte nos pega, irmãos. Uma pessoa que se sente rica e abastada é uma pessoa que ora pouco. É uma pessoa que depende pouco do Senhor. Porque ela tem tudo. É ou não é assim, irmãos? Quando a gente sente mais a nossa necessidade, mais a gente ora. Não é assim? Quando a gente está mais em aperto, mais a gente ora. A gente é assim. Que o Senhor, irmãos, nos deu o coração como de Daniel, que orava 3 vezes por dia. Sempre. Até mesmo quando a morte tinha risco.
de morte para ele. Então, esse ouro refinado pelo fogo fala da justiça divina. Fala da justiça divina, que eles não tinham justiça divina. E fala de uma fé verdadeira. Lembra quando Pedro disse: é necessário que vocês sejam contristados por várias provações, como para o valor da vossa fé seja provado, como que refinado pelo fogo, e redunde em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então isso fala de uma fé verdadeira. O Senhor está dizendo: compra de mim. Mas compra sem dinheiro, é pela graça, fé verdadeira. É dom de Deus. O Senhor está falando: vocês necessitam disso. E vestiduras brancas para se vestirem. Fala da justiça dos santos, os atos de justiça dos santos. Uma justiça imputada por Deus. O Frank leu Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas e a impiedade, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. É isso que a graça de Deus faz. Ela salva os homens e educa para a justiça. E aí é que são essas vestiduras brancas, manifestas nos atos de justiça dos santos. Então o Senhor dá este ouro, e nossa vida deve refletir uma vestidura branca, os atos de justiça, que nós encontramos lá em Apocalipse. Foi-lhe dado de vestir linho finíssimo. E esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Entenderam aqui, irmãos? Vestiduras brancas para se vestir. Fala então desta vestidura branca da justiça prática na vida do crente. Não é o fruto do mero esforço, mas é a graça de Deus que faz ele viver assim. Você não é crente porque faz isso ou aquilo. Você faz isso e aquilo porque você é crente. A graça de Deus te mudou, então você faz. Essas são as vestiduras brancas para vestir, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. Aos olhos do Senhor eles estavam nus. E colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. O que é esse colírio? A unção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para ver as coisas como elas realmente são. E nós precisamos disso, irmãos. Qual é o relatório que você tem acerca de si hoje? Qual é o relatório que você tem acerca de si? Eu penso, não importa. O que importa é o que o Senhor pensa acerca de você. É isso que importa. E todos nós precisamos deste colírio do Senhor, para ver com os olhos dele, nos humilharmos aos seus pés. Bom, até aqui, ele vai falando com a cristandade toda. Falsos, verdadeiros. Aqui agora no versículo 19, para nós encerrarmos, ele começa a falar com os verdadeiros apenas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Aqui, irmãos, o Senhor começa a falar com os verdadeiros, porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Porque há verdadeiros cristãos vivendo nesta condição de Laodiceia. Há verdadeiros cristãos vivendo achando que não precisam de nada. Neste estado de letargia pode haver entre nós, irmãos. Assim, pode ser o estado nosso agora. Cristo está longe, Cristo está distante do seu coração. O Senhor disse: disciplina quantos amam. Nós devemos, irmãos, olhar o amor do Senhor aqui e isso constranger o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o Senhor já não nos chamou para perto, para a comunhão? Quantas e quantas vezes nós falhamos nas mesmas coisas e Ele teve que nos repreender e nos disciplinar. Que assim seja, irmão. Se a mão do Senhor quer disciplinar-nos, que assim seja. Mas que respondamos corretamente ao Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa palavra, irmão, zeloso, eu anotei aqui. No grego,
Sabe que eu não gosto muito de falar essas coisas, mas é importante. No grego essa palavra zeloso é zeleio. E a palavra quente é zestos. Então, na língua original, quando é lido, é entendido que o Senhor esteja falando assim, seja quente. É a mesma raiz da palavra. Porque o Senhor não disse para a igreja, vocês não são quentes nem frios, mas mornos. O Senhor está dizendo aqui, seja quente, seja fervoroso e se arrependa. É a mesma raiz. Zestos. Seja quente, se arrependa, seja fervoroso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Nós já falamos deste versículo bastante, que o Senhor está do lado de fora, irmãos. Esforce-se um pouquinho mais. Eu sei que está longo, esforce-se um pouquinho mais, mantenha a sua concentração. O Senhor aqui está do lado de fora da igreja. Está do lado de fora da porta. E aqui ele está falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Aqui ele não está falando que a igreja inteira ouvirá, irmãos. Esqueça um avivamento coletivo, esqueça. Não vai acontecer mais. Não vai. Um avivamento que não vai. A última fase da igreja é uma fase de apostasia, onde o Senhor vai vomitar este povo. Esta é a última fase da igreja. O que o Senhor está falando agora, fazendo agora, é um convite individual. Se alguém ouvir, se algum homem ouvir, se alguma pessoa ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é, irmãos, então, a posição que o Senhor se encontra no finalzinho desta dispensação da igreja. O Senhor se encontra do lado de fora, chamando alguns para ouvir a sua voz. E Ele está chamando este alguns para quê? Para ter comunhão com Ele, pessoal, íntima. É isso que o Senhor está fazendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ah, esse versículo aqui não é de evangelismo, irmão? Não, não é de evangelismo. Porque quando o Senhor bate a porta aqui, dá a entender que, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, dá a entender que Ele está falando sim da porta do coração desta pessoa. Se alguém ouvir e abrir, né? Mas o incrédulo não pode abrir a porta, irmão. Ele precisa de um novo coração. Ele não pode abrir a porta. Ele não pode nem sequer ouvir. O Senhor precisa dar um novo coração. Você está falando com crentes aqui. Crentes ouvem a voz do Senhor e abrem a porta. Então o Senhor está nos chamando para a comunhão com Ele. É triste, irmãos. É triste ver em nossos próprios corações como nós não amamos o Senhor. Como nós abandonamos, não há prazer em nós para ter comunhão com o Senhor. É triste. Se você não está assim, dê graças ao Senhor, irmãos. Louve ao Senhor por isso. Mas se essa é a nossa condição, irmãos, ouçamos o convite e o chamado do Senhor para nós. Eu estou à porta batendo para ter comunhão. Fiel é Deus, ao qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Este é sempre o convite. Entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. É tudo que o Senhor quer do seu povo. E para encerrar, irmãos, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Como que é ser um vencedor, irmãos, nas condições de Laodiceia, nesta condição de mornidão? É ser alguém fervoroso, é ser alguém quente, é ser alguém aquecido pelo Senhor. É claro, a gente sabe, os vencedores são os crentes verdadeiros, assim eles serão. Vez após vez o Senhor vai nos chamar, irmãos. Você está aquecido hoje, seu coração está palpitando pelo Senhor, você realmente espera pela vinda do Senhor, você realmente o ama. Responda, irmãos, na sua consciência se isso é real para você. O vencedor de Laodiceia é este. E o que vai acontecer com ele? Ele vai participar da glória do trono de Cristo e governar com ele sobre o reino milenar que haverá.
Essa é a promessa para o crente verdadeiro que vencer esta situação. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos livre, irmãos, da condição de Laodiceia. O Senhor nos livre, irmãos, das coisas continuarem sempre como estão. Reunião após reunião, mas o nosso coração longe dele. Porque começa assim, irmãos, entenda, começa assim. O coração vai ficando longe do Senhor. Nós vamos frequentando a reunião só por frequentar. Nós já abandonamos há muito tempo o lugar secreto, nós já abandonamos há muito tempo a leitura da palavra. Ou quando não, a gente está lendo, mas o nosso coração não está lá. Nosso amor vai se esfriando. Nós vamos abandonando. Aí nós pensamos que somos Filadélfia, porque nós reunimos ao nome do Senhor, mas a nossa condição é Laodiceia. É frieza, é apatia. O Senhor tenha misericórdia. Ele repreende a quem Ele ama. Aviva, Senhor, o coração da Tua pequena assembleia. Individualmente. Não haverá um avivamento coletivo não, irmãos. Que vai varrer a nação. Isso não vai acontecer, irmãos. Mas o Senhor pode avivar os poucos que Ele tem chamado. Os poucos que Ele tem despertado para voltar para Ele. Ele pode avivar a tua casa. Ele pode avivar lá o culto familiar que há muito tempo foi deixado para trás. Ele pode fazer com que você volte a ler a Escritura para encontrá-lo. Somente para encontrá-lo e para amá-lo. Ele pode fazer isso. Reconheça, irmão, a tua miséria, a tua cegueira e corra para Ele. Corra aos pés dele. Peça ajuda a Ele. Ele ceará conosco, irmãos. Terá comunhão conosco. Que o Senhor nos ajude.